Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo. Eu sou a Sandra e hoje nós vamos fazer o bolo Red Velvet, que é o bolo veludo vermelho. Vamos aos nossos ingredientes. Eu tenho aqui 4 ovos, 1,5 xícara de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo peneiradas, essência de baunilha, que eu vou usar 1 colher de sopa. Aqui é 1 colher de sopa de fermento em pó, mas é uma colher de sopa mais rasa, tá? 1 colher de sopa, aqui é bem caprichada, de chocolate em pó, esse aqui é 50%, 50% cacau. 1 colher de sopa de manteiga, 150 ml de leite, corante vermelho, eu vou usar aqui 1 colher de sopa, também, mais ou menos. E aqui vinagre branco, eu vou usar meia colher de chá, tá? Desse vinagre branco. Então, nós vamos começar. Eu vou começar, esse leite ele tá morno, tá? Então, eu vou juntar esse leite aqui com essa manteiga. Tá morno, um pouquinho mais de morno, porque eu quero que ele derreta essa manteiga, tá? Então, coloquei aqui para ele derreter a manteiga. Esse processo, se você quiser levar para uma panela também, colocar no fogo, pode, mas é só o tempo de derreter a manteiga. Eu prefiro deixar o leite já um pouquinho mais do que morno, né? Um pouquinho mais quentinho do que o morno, e misturar aqui. Tá vendo? A manteiga já tá quase derretida. Aí essa mistura eu vou acrescentar também aqui o chocolate em pó. Aqui, pronto, misturei tudo. Fui desmanchando aqui todas as bolinhas do chocolate, tá? É bom peneirar ele por isso, tá? Que ajuda também nesse momento. E vou colocar o corante aqui também. Colocar 2 colheres de sopa do corante, tá? Pra ele ficar bem vermelhinho. Bom, agora essa mistura eu vou reservar. Vou deixar ela aqui. E nós vamos pra batedeira. Aqui na batedeira eu vou colocar os ovos inteiros, tá? E vou bater até ele ficar bem fofinho, tá? Ele já ficou bem clarinho e fofo, tá vendo? Então, eu vou começar a acrescentar agora o açúcar. Eu vou continuar batendo um pouco e acrescentando o açúcar. Bom, acho que o açúcar já tá misturado. Eu vou acrescentar aqui a essência de baunilha. 1 colher de sopa aí, aproximadamente. E o vinagre também. O vinagre é meia colherzinha de chá. Isso aqui assim, mais ou menos, tá? Vou colocar aqui também. Vou bater um pouquinho só para misturar. Já tá bem misturadinho. Eu vou agora... Agora nós vamos incorporar o restante dos ingredientes, tá? Pegar uma folha aqui. E vou acrescentando essa mistura, que tá com corante, e a farinha de trigo. Eu vou misturar aqui o fermento. Misturar ele com essa farinha de trigo. E vou acrescentando aqui. Lembrando que meu forno já está pré-aquecendo, tá? A 180 graus. Vou acrescentar o restante aqui. Se você achar que não tá vermelho o suficiente, é só acrescentar mais um pouco de corante, tá? O meu aqui já tá bom. Aqui é só misturar mesmo e já tá bom, tá? Não é pra ficar batendo muito não, pra gente não desenvolver aqui o glúten. Lembrando que essa massa, esse bolo, ele é uma massa bem sensível, ele é bem macia.
e ela fica um pouco quebradiça, esfarelando um pouquinho. Então, o ideal aqui é você colocar em formas separadas, tá? Você pode usar uma só, se caso você tenha só uma forma, você pode usar ela. Só que na hora de cortar tem que ter muito cuidado, bem devagarzinho para não esfarelar ele todo, não quebrar o seu bolo todo, tá? Essa quantidade de massa, ela serve para formas de tamanho 15, de aro 15, tá? Só que eu quero ali mais baixo um pouquinho, eu vou colocar numa de aro 20. Mas o ideal dessa massa é para aro 15. E aí, no caso, eu vou colocar em 3 formas de aro 20. Que assim ele já sai no tamanho que eu quero, e eu quero umas camadas mais fininhas. Então, por isso que eu vou colocar ali no aro 20. Aqui as minhas formas. Eu vou untar com desmoldante, tá? Só o fundo da forma. Você pode usar papel toalha, você pode usar o papel manteiga, aí forra também só o fundo da forma, tá? Ou pode ser manteiga, óleo, só o fundinho mesmo, tá? Vamos lá. Aqui você pode fazer no olho mesmo, tá? Tô aproveitando aqui só. Bom, agora elas vão pro forno, e daqui a pouco eu mostro pra vocês como ficou e quanto tempo ficaram lá também. Mas como estão baixinhas, é mais ou menos uns 30 minutos, tá? Então daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Então agora nós vamos fazer o nosso recheio. O recheio do Red Velvet normalmente é com cream cheese, tá? E é esse que nós vamos fazer. Só que eu vou fazer um brigadeiro primeiro e depois eu acrescento o cream cheese, tá? Então eu tenho aqui 2 latas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. Aqui é meia colher só de manteiga e raspas de um limão. E aqui eu tenho uma colher de sopa de caldo de limão, tá? E o cream cheese, 300 gramas de cream cheese, tá? Então, eu vou colocar no fogo, nós vamos então fazer o brigadeiro primeiro, vai ser só com o creme de leite, leite condensado e a manteiga. Vamos pro fogo. Bom, vou colocar aqui primeiro, depois eu ligo aqui o fogão. Colocar o leite condensado, creme de leite e a manteiga. Nós vamos fazer então o brigadeiro, isso aqui vai ficar para depois, tá? Vou misturar aqui enquanto aquece. Aqui vai ser um brigadeiro bem firme, tá? Porque depois o cream cheese, quando esfriar, é que nós vamos misturar o cream cheese na batedeira. Então vai ser bem firme o ponto de brigadeiro aqui. Bom, nosso brigadeiro já tá no ponto. Aqui eu já vou desligar aqui. Tá vendo que ele já tá bem firme, tá? Quando eu puxo assim, ó, ou se eu virar assim, ele já tá desgrudando do fundo da panela, tá vendo? Então, esse é o ponto. Ele tá bem firme, porque na hora que eu colocar o cream cheese, ele não fica mole, tá? Então, aqui eu vou só arrumar uma vasilha para eu virar. Aí eu vou virar e vou colocar um plástico filme em contato com ele, até ele esfriar, tá bom? E aí ele vai ficar esfriando, depois a gente continuar o processo. Então, eu vou desligar aqui. Vou pegar uma vasilhinha então para colocar, ó. Pronto, ó, já virei aqui na vasilha, agora eu vou colocar um plástico filme bem em contato com ele para não criar aquela crostinha. Agora ele vai ficar assim até esfriar. Depois a gente continua a nossa receita. Aqui, ó, o nosso bolo já tá assado. Vou tirar da forma para terminar de esfriar aqui na grade. Enquanto espera também ali esfriar o nosso recheio, então. Quando ele esfriar, a gente volta para bater na batedeira junto com o cream cheese, então. Até daqui a pouco. Então, agora, nosso recheio tava na geladeira, ó, tá bem firme, tá? Vou tirar ele daqui para colocar ele na batedeira e bater junto com o cream cheese e o limão. Vou tirar aqui um pouquinho. Vou misturar um pouquinho aqui, que ele tá bem firme. Senão, eu vou ter que trocar ali pra raquete.
firme mesmo. Tá aqui. Vou colocar o cream cheese aqui também. Aqui são 300 gramas de cream cheese. Aqui eu vou colocar o limão. E vou colocar essas raspinhas também de limão. Vamos então para a batedeira. Vou dar uma misturadinha aqui. Nas laterais aqui para misturar direitinho. Aqui eu só bater até ele ficar um creme bem fofo. Tá praticamente bom. Pronto. Bom, então, o nosso recheio está aqui. Bem macio, ó, mas está bem firme. Esse cream cheese era bem firme, então ficou bom. Por isso que o brigadeiro era mais firme, porque se o cream cheese for um pouco mole, então ele não, o recheio depois ele não fica mole também, escorrendo. Mas esse aqui era bem firme, então ficou num ponto ótimo, tá? Então agora, eu vou tirar essa batedeira daqui. E vamos montar o nosso bolo. Aqui, eu tenho uma... Deixa eu só limpar isso daqui. Eu tenho uma forma, a mesma forma que eu assei os bolos ali. Eu coloquei ela aqui. Coloquei esse plástico, esses plásticos que a gente leva, esse plásticozinho de rolo, abri o saquinho e coloquei aqui. Só que como o saquinho era pequeno, eu tive que colocar vários aqui. Acho que tem uns 5 aqui que eu abri. Mas se for aquele maior, às vezes um só dá até pra você colocar e pôr o bolo dentro. Ou abrir uns 2 só, tá? Mas dá certo de qualquer jeito, tá? Então vamos lá. Meus bolos estão aqui, eu tô com mais um ali, porque eu tive que fazer mais uma receita, porque esse aqui é o bolo para uma amiga que eu estou fazendo. Então esse a gente não ia provar. Então eu resolvi fazer mais um, pra gente conseguir provar. E porque a dona Júlia também adora, né, Júlia? Como eu falei, ele é bem macio, tá? É bem macio mesmo, ó, tá até grudando ali. Então, a gente nem precisa molhar esse bolo, principalmente se você for fazer um naked, não precisa nem molhar. Mas eu vou colocar um pouquinho, eu vou molhar um pouquinho só com água e com essência de baunilha, tá? Vou colocar aqui, ó, aqui eu tenho água. Vou colocar aqui. Eu gosto dele bem molhadinho. Vou encher ele aqui, mas eu não vou usar todo não, tá? É molhar pouco mesmo. Eu vou colocar essência de baunilha. Essa vai ser a minha calda, tá? Aí eu ia colocar aqui pra mostrar pra vocês a cor. Deixa eu voltar pra cá. Bom, aqui eu só tenho água. E vou colocar uma essência de baunilha. Aqui é só pra dar uma corzinha. Mais ou menos umas 2 colheres de sopa, uma colher de sopa, que você preferir. Pra dar uma corzinha e dar um sabor, ó. Aqui, ó, eu já misturo. Fica já água saborizada aqui, ó. Tá vendo? Só pra dar essa corzinha assim já tá bom. Aqui tá quase cheio, mas eu não vou usar ele todo não. Cadê meu? Aqui. Esse aqui eu não tenho aquele de chuveirinho, tô usando esse aqui mesmo. Mas funciona também. Eu dou uma molhada. Eu vou fazer um semi-naked, tá? Eu vou aproveitar o próprio recheio e vou passar em volta dele. Então, molhei um pouco. Esse recheio é bom a gente colocar num saco de confeitar, pra gente espalhar aqui no bolo. Fica mais fácil até pra gente e pra não puxar as migalhinhas também. Mas eu vou usar assim mesmo a colher aqui. Eu coloco, ó, as colheradas aqui e vou espalhando. E vou espalhando assim, ó, sempre com a colher só no recheio, tá? Pra não ficar puxando as migalhinhas. Meu forno também, ele é torto. Então, bolinhos ficam meio tortinhos ali, tem que tentar ajeitando depois com o recheio para não ficar muito torto. Tem que colocar um calço nele ali. Só me lembro na hora que eu asso o bolo.
Mais um pouco. Esse bolo, ele pode ser só assim, esse recheio, ou você pode colocar geleia de frutas vermelhas ou de morango. Fica maravilhoso, tá? Eu tenho aqui uma geleia de morango, eu vou colocar um pouquinho em uma das camadas, pelo menos. Vou colocar um pouquinho de geleia nessa camada aqui. A gente pode fazer um pouquinho mais alto na lateral para fazer uma proteção para essa geleia não vazar. Mas eu não vou colocar muito aqui, não. Bom, então aqui eu coloquei, tem uma camada de bolo, molhei. Coloquei então o nosso recheio de cream cheese, coloquei um pouquinho da geleia de morango. E vou colocar a outra camada aqui do bolo. Opa, eita. Vou molhar mais um pouquinho. Tá muito macio esse bolo. Quando vai assar... eu esqueci de falar, ele ficou 40 minutos no forno, porque o fogo tava, como eu falei, né, o forno tava a 180 graus. E ele ficou bem vermelhinho nas laterais, dava pra ser naked também, que vai ficar bem bonito. Mas você tem que ficar de olho para não passar muito do ponto, depois de assado, senão ele vai só ressecando. Aí depois ele fica muito seco. Então é bom acompanhar o processo certinho ali no forno. Vai colocando um palito, a hora que ele sair limpinho já tá ok. Que ele não fica ressecando lá no forno. Vou deixar essa aqui sem o morango, tá? Eu não sei se ela vai gostar com morango, eu acabei não perguntando. Eu vou deixar essa sem morango, fica uma com morango e uma sem morango. Vou colocar a última camadinha aqui. Vamos molhar. Essa calda é bom que ela não altere nada o sabor aqui. Eu gosto bastante, tá? Ó, acabou ainda, tem um pouquinho aqui ainda. Não usei muito. Então agora é só a gente fechar aqui e levar para geladeira. E lá ele vai ficar, eu vou deixar de hoje para amanhã, tá? Para ele pegar bem, ficar bem assentadinho aqui. Só amanhã que a gente vai, só para lacrar bem aqui, ó. Deixar bem fechadinho. Pronto, assim ele vai para geladeira e amanhã a gente volta para finalizar então esse bolo, tá bom? Então, enquanto isso, deixe seu like, se inscreve no canal se não é inscrito. Pode deixar nos comentários também a receita que você quer ver aqui no canal, tá? E até daqui a pouco, então. Então, ó, já voltamos aqui com o nosso bolo. Acabei de tirar ele da geladeira, ó, do mesmo jeito que eu coloquei ontem. Vou tirar aqui. Tirar o plástico aqui. Lembrando que ontem eu coloquei aqui a geleia de morango. Mas vou deixar o link aqui embaixo, tá? Que a gente já tem um vídeo aqui no canal dessa geleia, tá bom? Então, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Quem quiser fazer a geleia, só dá uma olhadinha no vídeo lá, tá? E vou virar nessa vasilha aqui, que como eu disse, esse bolo aqui, ele vai para uma colega minha. A única vasilha que eu achei que daria para cobrir foi essa aqui. Eu não achei uma caixa para bolo, então isso aqui é só para ele grudar, tá? Para ele não ficar dançando aqui. Então a gente vira ele aqui, acerta mais ou menos aqui o meio e vira. Como eu disse, vou fazer um semi-naked, então ele ficou bem molhadinho. Se for para fazer o naked, não precisa nem molhar, tá? Que a massa já é bem macia mesmo. Então aqui eu vou aproveitar esse recheio que sobrou para passar aqui em volta dele, tá? Lembrando que esse recheio ele fica amarelinho assim porque eu fiz um brigadeiro, né? Vocês lembram? Depois eu acrescentei o cream cheese. Se você quiser ele branquinho, o recheio ele é feito só com açúcar de confeiteiro e o cream cheese, tá? Tem as proporções, mas aí sim ele fica bem branquinho, tá? Se você não quiser passar esse recheio aqui, você pode passar o chantilly, chantininho, ganache, o que você quiser, tá? Vou colocar numa manga de confeitar, acho que é mais fácil.
não é muito, tá vendo? Então não vai cobrir assim tanto, é só mesmo pra ficar, só pra cobrir mesmo, só pra não ficar pegando as migalhinhas, só pra juntar isso. Como ele ficou bem certinho, ele não sobrou um pedacinho. Quando a gente tem que cortar pra acertar as camadas, aquele que sobra, depois que a gente passar essa cobertura, dá pra gente esfarelar ele assim e jogar por cima. Fica bem bonito. Mas no meu caso aqui não sobrou. Eu vou colocar aqui nessa manga, tá? Pra ficar mais fácil. O recheio ele tava bem duro na geladeira, então eu tirei um pouquinho antes, mas coloquei também uns 30 segundos no micro-ondas, tá? Pra ele ficar mais maleável, pra gente conseguir manusear ele aqui. Vou colocar ele todo aqui. Aqui, como eu falei também, eu fiz com a forma de 20 centímetros de diâmetro. Se você tivesse feito a de 15, que essa receita é para de 15, ele daria quatro bolos de 15 centímetros de diâmetro. Então, daria para fazer 3 recheios, tá? Mas essa quantidade é suficiente para um ou para o outro. E ainda dá para fazer pelo menos um semi-naked. Se você quiser cobrir mesmo, aí você pode usar uma outra cobertura. Ou para fazer um pouco mais, né? Aqui eu nem tô colocando o bico, tá? Pode ser o bico perlê, se você tiver. Mas eu nem tô colocando não, é só mesmo pra espalhar um pouco melhor aqui. Vamos ver se eu consigo com essa forma que é um pouquinho alta. É uma camada bem fininha, porque a ideia não era cobrir mesmo ele todo. Aqui com a espátula fica mais complicado, vou passar com essa daqui, com aquela espátula ali, né? Passar essa aqui mesmo. Aqui, como eu falei, a ideia aqui é um bolo mais rústico, tá? Então não é pra eu ficar alisando muito, não. Já cobriu aqui as migalhas. Vou dar uma acertadinha na lateral dele aqui. Essa vasilha aqui, ela já tem umas ondulações, então o bolo já não fica dançando também. Eu coloquei ali um pouquinho do recheio para firmar, mas essa daqui nem é muito necessária, tá? Só coloquei para que vocês lembrem, quando for virar o bolo, de colocar para ele não ficar dançando ali. Dependendo se for aquela tábua, ela é bem lisa. Ui, quase que caiu aqui. Pois aqui é mais difícil de limpar. Quando você vai fazer para vender também, tem que lembrar de pesar o recheio, tá? Todo o recheio, você tem que fazer uma ficha técnica do seu bolo, né? Ou da receita que você está fazendo. E aí, sempre nessa ficha técnica, você já deixa lá a quantidade de bolo, para sempre que você for fazer, ter a mesma quantidade, tá? Aqui, eu fiz sem pesar o recheio, mas, como eu falei para vocês, não é para venda. Como eu disse, eu não vou fazer lisinho, vou fazer aqui um detalhezinho assim. Aqui eu vou só fazer assim. E agora, eu vou colocar só uns moranguinhos aqui pra enfeitar. Vou só limpar as lateraisinhas aqui. Esse é um paninho só pra isso, tá? E vou colocar uns moranguinhos aqui. Os morangos já estão higienizados, tá? Eles estão com com o cabinho, mas já estão todos higienizados, tá? Aqui, se quiser colocar uns moranguinhos na lateral, aí vocês podem ver como acharem melhor, tá? Eu vou deixar ele assim mesmo, tá? Deixa eu mostrar aqui como ele ficou. Vou tirar daqui. Esse coisa é um pouquinho mole, mas dá pra... Aqui, ó, dá pra tampar, tá vendo? Por isso que eu coloquei nessa. E por isso também que eu não queria ele muito alto. Lembram que eu falei que eu não queria que ele ficasse muito alto? É porque eu não achei mesmo uma caixa para bolo alto. Esse aqui é o outro que eu fiz. Eu falei que ia fazer um pra gente poder abrir, né? Experimentar. Então, tá aqui. Esse aqui, ele tem essa vasilha aqui, ela tem essa tampa. Então, ela também encaixou aqui certinho aqui, tá? Deixa eu só dar uma ajeitada aqui na minha mesa e já volto pra mostrar a vocês aqui. Bom, esse aqui, então, está prontinho, vai ficar assim. E vou cobri-lo, então, vou tampar ele aqui, que daqui a pouco eu vou entregá-lo, tá? Então, vou deixar ele aqui no cantinho. E esse aqui é o que eu fiz igualzinho
pra gente degustar. Pra gente comer, né, Júlia? Porque a Júlia ama Red Velvet. Se eu fizer um Red Velvet e ela não provar, terei problemas. Deixa eu tirar esses morangos daqui. Esse aqui eu só coloquei aqui, eu nem... Vamos lá. Vou pegar com essa faca mesmo, tá? Vou cortar daquele jeito mesmo. Tradicional. Vamos ver como ele ficou por dentro. Ó. Bonita? Tá. Nossa, que lindo. Olha como ficou por dentro. Bem certinho ali as camadas. Júlia, o primeiro pedaço vai pra quem? Pra mim. Ah, então o primeiro pedaço vai pra você que adora um Red Velvet. Vamos lá, olha como ficou lindo. Agora pode. Obrigada. Gente, esse bolo Red Velvet com morango, ele fica maravilhoso, tá? Com esse morango natural mesmo, né? In natura aqui, a fruta. Com a geleia, lógico, né? Também. Mas com o morango também natural fica muito bom. Eu vou tirar uma fatia mais fina pra mim, né? Bom, olha como ficou essa fatia, tá mais fininha. Mas por dentro, olha que lindo. Bem bonito. Vamos provar, né, Júlia? Você já tá quietinha aí, nem falando nada mais, tá bom? Uau! Deve tá bom, gente, porque acho que já foi ali quase a metade. Vamos ver como está. Você vira pra mim essa câmera aí? Deixa eu só cortar um moranguinho. Eu gosto de molhar ele, que eu acho que ele fica mais... Fica melhor ainda, parece que o sabor realça mais. E molhado como vocês viram, só com água e um pouquinho Essência de baunilha? da essência de baunilha. Ei, obrigada, tá prestando atenção, tá vendo? Eu esqueço as coisas, ela que me ajuda. Então agora vamos, eu quero um moranguinho também. Vou provar aqui só o bolo, só a massa. A massa ela já fica muito macia, como eu falei, muito mesmo. Então, se você for fazer, não tiver, eu fazer o de 15 centímetros, daria 4 formas. Se eu não tiver as 4, fizer em uma só ou fizer em 2, né, e dividir ao meio cada uma, tem que ter bastante cuidado mesmo na hora de cortar, porque ele é muito macio mesmo, ele esfarela bastante, tá? Por isso que eu gosto de fazer nessa, que ele já fica na altura que eu gosto, e ele fica bem retinho, então ele nem precisa acertar. Nossa, e esse recheio combina muito bem com a geleia de morango também, fica muito boa. Pode ser geleia de morango, geleia de frutas vermelhas, do jeito que você gostar, ou só esse recheio mesmo, esse brigadeiro de cream cheese, tá? Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!